E aí, galerinha? Tudo belezinha? Eu sou Maurício Leopoldo e nós vamos trabalhar um pouquinho com acentuação. Acento também relacionado à nova ortografia, que não é mais nova, já faz tempo aí, e a gente precisa utilizá-la no dia a dia. Tem muita dúvida sobre os jiboia, herói, esses ditongos abertos, será que leva acento, será que não tem mais? É tudo tão simples. Você está conosco, então não vai esquecer nunca mais. Olha só o que nós preparamos para você. Começando, lembra do ditongo? Ditongo, duas vogais juntas? Na realidade não são duas vogais. É uma vogal, A, E, O, e uma semivogal, I, U. Tá bom? Olha só, o acento dos ditongos, EI, OI, percebe? E mais o I, uma vogal mais uma semivogal. Aqui no OI, vogal O mais uma semivogal I, permanece nas palavras oxítonas e monossílabas tônicas de som aberto. O que é a oxítona? A oxítona é aquela que é a última sílaba mais forte. Ventilador, lembra que tem que cantar para saber, canta só no final. Ventilador, ó. Cantei e ficou perfeita a palavra. Então, ela é oxítona. Então, oxítonas que terminarem com esses ditongos vão continuar recebendo o seu acento. Você vai continuar comendo os pastéis, que eu amo de paixão. Qual é o gordinho que não ama um pastel? Pastéis. Ó, oxítona, ditongo aberto, permanece esse ditongo. Anéis, ó, oxítona, tá o ditongo aberto ali. Manda ver o acento. Dói. Aqui nós temos o ditongo aberto numa monossílaba, um só impulso de voz, monossílaba, ó, dói. Tá percebendo? Uma sílaba só, dói. Agora vem a outra, constrói, constrói. Tô cantando na última sílaba, significa que ela é oxítona. Se é oxítona e terminou em ditongo aberto, tá levando o acento. Não se preocupe muito onde estiver o ditongo. Ou melhor, você não precisava se preocupar. A partir da nova regra, que não é tão nova, nós precisamos saber sim que o ditongo, estando numa paroxítona, ou seja, na penúltima sílaba, ele não vai levar mais o acento. E aí que entra o caso da jiboia. Jiboia, tem o A no final. Então significa que nós temos uma paroxítona com um ditongo aberto. Aqui não vai ter mais o acento. Você vai falar aberto, ditongo, mas não vai acentuar. Vamos aqui a estes exemplos. O acento no ditongo aberto, el, vai permanecer em chapéu, véu, el, ou melhor, céu e ilhéu. El também é ditongo aberto. Outro, como é que era escrito a palavra assembleia? Aqui está essas palavras paroxítonas que tinham acento, agora não vai ter mais. Paroxítona, penúltima. Vem com o tio, tá pequena a letra, então olha na sua tela a palavra assembleia. Assembleia, se nós formos separar a palavra, vai ficar assim, ó. Assembleia. Tá na dúvida? Bate palma. Assembleia. Tá percebendo que tem uma sílaba lá no final? Sobrou. Então aquele blei é a parte mais forte, é a tônica da palavra. E agora, observe que nós temos o ditongo aberto, ei, que antigamente tinha acento. Só que agora nas paroxítonas não tem mais esse acento. Paroxítonas, ditongo aberto, e esqueça. Ideias, escrever uma ideia sem acento, chega a dar um arrepio, mas não pode colocar mais o acento. Olha, panaceia. Quem é que usa panaceia? Você usa panaceia? Pois é, não tem também. Coreia. Coreia sem acento? Sem acento. Tinha, mas é uma paroxítona, ó. Coreia. Terminou com A. Não pode. Hebreia. Também não tem. Boia. Como é que você vai escrever boia sem acento? Sim, sem acento. E é sempre ditongo aberto. Você vai pronunciar da mesma forma. E aí, finalmente, a nossa querida jiboia, que é o exemplo mais utilizado na explicação. Apoio, o verbo de apoiar. Heróico, também temos aqui uma paroxítona
todas estas paroxítonas, ou seja, penúltima, quando de tom aberto, não mais são acentuadas. E aí depois você pode conferir todas as palavras escritas, né? Mas que coisa horrível. Não, acostume-se, você vai começar a escrever desta forma se ainda não escreve. Tem gente que não usa nunca o acento, mas tem que usar. Olha os hiatos. Lembra o que é o hiato? Olha aqui, enjoo. São duas vogais em sílabas separadas, ou vogal e semivogal. Como era escrito enjoo? Perceba que tinha um acento, na sua tela tem aí, enjoo com acento, voo com acento, corou. Agora você já pensou em escrever isso sem acento? Pois comece a escrever se ainda não está escrevendo. Não tem mais esse acento. Olha embaixo aí, enjoo, voo, corou, perdoo, cou, mou, abençoo, povo, povou. Nada de acento nessas palavras. O mesmo acontece com os verbos ali, ó. Creem, deem, leem, vêm. Horrível? Não, é novo. O fato de ser novo não quer dizer que está horrível. Você também é novo. Aprenda a escrever de uma maneira nova. Olha agora como era escrito a palavra baiuca. Baiuca, nós temos um hiato. Por que é um hiato? São sílabas separadas, ó. Baiuca. Não temos mais esse acento na baiuca. Como é que vai ficar? Olha na sua tela lá embaixo. Baiuca, escrito sem este acento. Boiuna. Também temos aqui um hiato, ou seja, nós temos duas vogais em sílabas separadas. Fei. Ura. Antigamente, no passado, você é novo. Você é novo. Mas no passado, seus avós escreviam feiura com acento. Você não, você é da nova geração. Mesmo com 60, 70 anos, se você está conosco, você tem uma feiura com o acento abolido. Você não é feio, mas a feiura não tem mais acento. Vem com o tio. Feiume. Feiume tinha acento, não tem mais. Muito simples. Você vai economizar até na sua caneta. Palavras como juízes, raízes, saúde, aí, substituído, assim continua-se os acentos. Vamos um pouquinho mais à frente, aplicação do acento gráfico. O U quando está tônico. Como é que a gente fazia com o U tônico? O U, arguem, apazigue, averigue, enxague, oblique. Agora, não se acentua o U tônico nas formas verbais risotônicas. O que é o risotônicas? É no acento na raiz da palavra, quando precedidos de G e Q. Vamos procurar esse G e Q nos exemplos? E seguidos de E e I, no grupos Q, Ki, Ge, Gi. Fica fácil com o exemplo que está pintado aqui, ó. Arguem. Você consegue encontrar o G? Pois é, tá ali. E depois vem o E. É exatamente o que estamos falando. Ó, apazigue, tem o G e depois seguido do E. Onde é que está o quê? Onde é que está, meu Deus? Aqui no final tem uma. Oblique, ou melhor, oblique. Você percebe o que aqui? E aí temos o E no final. Vamos ler a regra novamente? Não se acentua o U tônico nas formas verbais risotônicas, acento na raiz, quando precedidos de G, de Q, e aí seguidos de E, ou então o I. Quando? Nesses grupos de palavras com Q, com Ki, com Ge e com Gi. Vamos para os acentos diferenciais. Olha só, como é que era e como é. Ficou muito bom esse quadro aqui, hein? Olha só, para, do verbo parar. Sabe o para-queda? Para o cara não se esborrachar no chão, usa o para-queda. Ele segura a queda. Por isso que é verbo. Pela, do ficar pelado. É verbo. Tá? E outra, pelo. Aqui é um substantivo. Pelo de gato. Pera também é substantivo, que é a fruta. E o polo, que é um substantivo. Como é que ficou para diferenciar essas palavras? Pela do substantivo e do pelo do gato. Nada mais tem acento.
Fica só subentendido pelo contexto. Então, você vai ter que ter uma frase e nesta frase você vai entender como é o sentido da palavra. Então, não estamos falando aqui de sentido, mas da grafia. Esse acento diferencial que antigamente existia, independentemente da regra, agora não existe mais. Você tem o acento, não tem mais o acento. Acabou com esse acento. Ó. Para, pela, pelo, mesma coisa. Pera, que é uma preposição que nem se usa mais. Então, não vai ter mais esse acento. Agora, vamos aos acentos diferenciais quando permanece nas palavras homógrafas. Como é que é isso? Observe a terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. E na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Aqui nós vamos permanecer com esse acento diferencial, certo? Aqui nós temos o pode e aqui nós temos o pôde. Tem diferença? Tem. É a terceira pessoa do singular de um tempo verbal, que é o tempo presente, enquanto o outro é o tempo pretérito perfeito, aquele pretérito mais simplesinho. Lembra que tem 3 pretéritos, 3 passados? Pois é, no pretérito perfeito, aquele falei, amei, cantei, aqui no caso, pôde, ele pôde. Passado continua com acento diferencial. Acentos diferenciais aqui, o acento diferencial permanece em por, no verbo, em oposição ao por, preposição. Por isso, aqui nós temos uma preposição. Agora, quando você for colocar por a galinha, quando pôr o ovo, aí nós temos o verbo do por, mas com o acento, continua esse acentinho diferencial da preposição por. E os monossílabos? Nós temos os monossílabos átonos, você pode dizer monossílaba, e tem o monossílabo tônico. Quando é que tem acento e quando é que não tem nos monossílabos? É muito simples. Vem comigo aqui. Quando o monossílabo terminar em aas, ees, os, eles levam acento, monossílabo, um só impulso de voz, desde que tenham sentido, desde que eles sirvam como sujeito em uma frase. Por exemplo, eu posso dizer que ele é de Manaus. Esse de serviria como um sujeito? De mora em Manaus. Não, esse de é uma preposição e não tem o sentido completo. Serve para conectar, sim, mas não serve como sujeito. Então, ele é átono. Quando é que vai ser tônico? Quando ele tiver sentido. Eu posso dizer que o pó está sobre a mesa. Pó de giz. Esse pó serviria como sujeito? Sim, o pó está sobre a mesa. Estou falando dele como sujeito. Então, perceba, monossílabos tônicos terminados em aas, ees, os, estes sim levam acentos. Então, acentua-se os monossílabos tônicos. Nunca esqueça disso. Tônico. Se você tiver que justificar em uma prova de concurso, justifique dizendo monossílabo tônico terminado em a leva acento. Se for a palavra pá, se for a palavra fá, anota fá, ou a palavra má tem acento, todas elas servem como sujeito, tem sentido. Então, nós temos uma tônica, uma sílaba tônica, e aí então ela tem acento. Olha os exemplos que nós temos aqui. Fé, monossílabo tônico, terminado em é, leva acento. Mesma coisa aqui. E o em? Se eu perguntar, agora nós temos uma prova, vou fazer a prova surpresa para você. Tem acento? Se eu falar assim, ó, eles têm, aí tudo bem. Ele tem, aí não tem. E o verbo, ou melhor, a palavra trem, tem acento? Dá uma vontade tremenda de colocar um acento no trem. Não dá? Sempre colocou acento? Pois é, não tem. Só tem o acento aquele que você vai sentadão. O acento não vai na palavra trem. Por quê? Porque a regra é clara. Terminado em aas, ees, os. Aí sim, o monossílabo tônico vai levar acento.
Ficou claro? Se não ficou, volta o filme, assista novamente, veja essa figura redonda explicando tudo de novo para você. E você vai entender com mais facilidade. Um grande abraço e hoje nossa aula fica por aqui. Até a próxima!